Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 7, versículo 7 em diante, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Feche seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, te louvamos pela tua presença neste lugar. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nesses versículos que nós lemos, nós vemos a insistência de Jesus em provar, em mais que provar, em reiterar, em trazer de novo a memória, em relembrar, em tentar inculcar na cabeça das pessoas o que é Deus para nós. A mentalidade que nós temos que ter a respeito de Deus. Porque nós, por conta da nossa natureza pecaminosa, por conta da nossa fraqueza, ou da nossa naturalidade, ou até mesmo carnalidade, nós temos muitas vezes uma percepção errada de Deus. E nós nutrimos dentro de nós mesmos, às vezes, uma imagem distorcida daquilo que Deus é. E somente nesses capítulos que nós lemos aqui, a partir do 5, nós vemos Jesus tentando revelar, mostrar, abrir a cabeça e dizer: olha o Pai de vocês, olha quem é o Deus de vocês, entendam, abram os olhos, percebam, vou dizer de novo. E aí ele fala, nós já falamos aqui em algumas outras ocasiões sobre a oração, sobre as petições, sobre o quanto Deus se importa com você. Ele chega a dizer que ele cuida dos passarinhos que são mais insignificantes, e ele cita os pardais, que são passarinhos que não valem nada. Quem cria um pardal aí? Quem cria? Ninguém cria pardais. A gente cria, já é errado criar, mas os criadores, eles criam aves exóticas, talvez um papagaio, talvez um animal colorido, ou aqueles que cantam bonito. Pardal não vale nada. Mas o Pai de vocês cuida dos pardais. Como você ousa a acreditar ou a desconfiar que o teu Pai, o teu Deus, não vai cuidar de você? E aí ele bate nessa tecla e agora ele repete mais uma vez. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, pois aquele que pede recebe, e o que busca encontra,
e o que bate se abre. Qual dentre vós é um homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Olha que absurdo! Mas quantas vezes nós ficamos zangados com Deus? Quantas vezes nós ficamos irritados com Deus? Quantas vezes nós queremos brigar com Deus? Quantas vezes nós queremos questionar a Deus? Porque nós pedimos algo a Deus e recebemos muitas vezes uma coisa oposta àquilo que a gente pede. Na verdade, irmãos, o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, que se você tiver dentro da sua consciência, se você tiver dentro da tua sabedoria, da tua capacidade espiritual, você vai pedir algo que está em acordo com aquilo que é bom, que Deus quer para você. Mas quando a gente pede algo absurdo, Deus não vai dar. Deus não vai fazer isso para o nosso próprio bem. Então nós não podemos achar que Deus se engana. Deus não se engana. Deus, ele não vai dar pedra em lugar de pão. Amém? Ele não vai dar cobra em lugar de peixe. Não. Mas nós temos que ter essa consciência e essa imagem de Deus. Nós temos que ter esse entendimento de que Deus, ele vai nos dar, vai suprir as nossas necessidades, ele vai suprir as nossas carências. Louvado seja Deus. Porém, ele como Pai, como sabe que é, irmãos, ele não vai de maneira nenhuma nutrir o nosso egoísmo, ele não vai nutrir a nossa ganância, ele não vai nutrir os nossos desvios sentimentais ou os nossos desejos tortuosos. Não, Deus, ele não vai fazer isso. Assim como um pai natural, ele não vai, alimentar o erro, o desejo absurdo dos filhos, porque vai prejudicá-lo. Deus também não vai fazer isso com a gente. Mas se o filho pedir pão, ele vai dar pão. Se o filho pedir peixe, ele vai dar peixe. Quem crê assim, diga amém. Diga graças a Deus. Então, a palavra, ela parece que Jesus mudou, o discurso. Parece que ele mudou o discurso, mas não mudou. O que Jesus está dizendo aqui está dentro de um contexto maior, que se você veio aqui pelo menos a metade das quartas-feiras, sobre o sermão, você está entendendo o que Jesus está dizendo. Jesus está sempre nos ensinando, nos exortando a maneira sábia de viver com relação a Deus e com relação ao nosso próximo. Ele está sempre dizendo, olha, vocês querem viver, vocês querem andar com Deus, vocês querem servir a Deus, vocês querem ser filhos de Deus, vocês querem ser bem-aventurados, então vocês têm que começar a andar sabiamente na sua caminhada com Deus e na sua caminhada com as pessoas. Então o tema tem sido esse. Sempre Jesus aqui, ele está oscilando entre essas duas questões. Como viver com o meu irmão? Como viver com o meu semelhante? Como viver com as pessoas ao meu redor? Como viver com aqueles que me causam mal? Como viver com os meus inimigos? Como viver com as pessoas que muitas vezes me perseguem? Mas também você não pode esquecer que a sua vida não é só esse plano aqui, humano e material. Você tem uma vida também espiritual. Você tem uma relação também com Deus. Você tem uma relação também com o Pai. E você precisa também não ter distorções nessa sua relação, nessa sua maneira de viver. Assim como você não pode ter também com relação aos seus irmãos ou aos seus semelhantes. Então, Deus, ele não vai se enganar. Com relação à oração, não adianta a gente
às vezes ficar bravo com Deus porque nós pedimos uma coisa e não recebemos. Você não pode ficar muitas vezes, às vezes as pessoas ficam se culpando, achando que não recebeu determinada coisa de Deus porque faltou fé. Claro, se você não tem fé, você não vai receber. Porém, de uma coisa é certa, quando você vai até Deus pedir alguma coisa, subentende-se que você tem fé, subentende-se que você tem necessidade, subentende-se que você precisa, subentende-se que você o reconhece como Deus e você como necessitado. Então, já partimos de um princípio que você tem fé. Mesmo que elas não seja lá muita coisa, mas é fé suficiente, é do tamanho de um grão de mostarda, mas ela é capaz de transportar montes, diga graças a Deus. Então você tem fé quando você vai a Deus e ora, porque se você não tivesse fé, você nem iria, mas se você vai diante de Deus e ora, mostra que você acredita que Deus pode te dar. O problema é quando nós distorcemos esse entendimento e achamos que Deus não nos dá aquilo que a gente está pedindo, porque Deus é ruim, porque Deus é mau, porque Deus é incompreensível, porque Deus não está nem aí para os meus sentimentos e para as minhas vontades. Não, irmãos. Qual de vós que sendo mau, sendo homem, vocês vivem sobre o pecado, vocês têm falhas, vocês não conseguem muitas vezes entender nem a sua esposa, nem o seu marido, nem os seus filhos, você não consegue entender as pessoas à sua volta, vocês muitas vezes não conseguem entender, mas vocês sabem o que é bom e o que é errado, vocês sabem que se um menino chora pedindo pão, você não deve dar a ele uma pedra, porque ele precisa de pão. Deus, Ele é infinito em sabedoria e misericórdia. Ele nos dará também todas essas coisas. Diga graças a Deus. Então Deus, Ele não vai se enganar conosco. Mas nós temos que ter a humildade de que nem todas as nossas orações, principalmente aquelas que são, muitas vezes, pautadas no nosso egoísmo, na nossa ganância, no nosso desejo do ter, do consumir, ou até mesmo do ostentar, ou do orgulhar-se. Esses pedidos, eles precisam de um grau de arrependimento para a gente reconhecer as nossas intenções. Porque Deus, Ele avalia os corações, Ele avalia os espíritos, Ele avalia as intenções que estão por trás, muitas vezes, das nossas orações. Então, é isso que a palavra está nos dizendo. Deus, Ele não vai se enganar com a gente, Ele não vai. Quando nós oramos a Deus, Deus, Ele quer suprir e atender as nossas orações. Nós não podemos ter essa ideia errada de Deus. Então, corrija. Às vezes falta humildade em nós, para corrigir o nosso mau entendimento a respeito de Deus e da sua vontade. Falta em nós, muitas vezes, humildade, para reconhecer as nossas fragilidades, para reconhecer a nossa incapacidade de interpretar o que é certo e o que é errado para nós mesmos. Mas Deus, Ele sabe, Ele conhece. Então nós precisamos de ter também esse entendimento. Ora, se vós, versículo 11, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, tão inchada, tão cheia de si. E aqui eu estou falando para crentes, né? Para cristãos. Que pouco se ora, né? Pouco se ora. Pouco se pede. A palavra que Jesus usa aqui, pedir.
O que é pedir? Pedir, buscar e bater. O que é pedir? Pedir é humilhante. Amém? Então, nós vivemos numa igreja que pouco se humilha, pouco pede. Pouco pede. E aí nós vamos lá para Tiago. E o pouco que pede, ainda pede errado. Pede para pedir, pede apenas para gastar nos seus próprios deleites. Pedir é algo para o necessitado, é algo humilhante, é algo que precisa você ter humildade para fazer. É diferente de mandar. Mandar não, mandar é quem tem autoridade, mandar é quem tem poder, mandar é quem tem... Pedir não, pedir é o contrário. É de quem necessita, de quem precisa. É de quem se coloca sob uma autoridade maior, aí pede. Pedir, buscar. Buscar é a ação, irmãos. Então você tem que ter humildade para pedir, mas você também tem que ter ação. Buscar é o verbo que está ligado a você agir. Então, veja quantos problemas nós temos. Por que às vezes as nossas vidas não são tão abençoadas quanto deveriam ser? Primeiro, porque nós não somos humildes e quase não pedimos. E às vezes, quando pedimos, pedimos muito errado aquilo que nós pedimos. Segundo, quando nós pedimos, às vezes da maneira certa, humildemente, pedindo, clamando, suplicando, ajoelhado, chorando diante de Deus, mas também não agimos, não partimos para o segundo passo, a ação. Não há, na verdade, nenhuma desconexão com o que Jesus ensinou. Que ele diz dos pássaros, Deus alimenta os pássaros. Mas eu falei aqui, né? Os pássaros não ficam lá no galho só cantando, fica? Por acaso os pássaros ficam o dia todo lá no ninho, cantando, esperando que Deus derrube as sementes sobre os ninhos deles? Não, eles partem para a ação. Eles sabem que Deus cuida deles, mas eles partem para a ação. Então, às vezes, muitas das nossas orações, elas são impedidas por falta da nossa ação. Não é aquela história lá do cara que quer o emprego, né? Mas você chega na casa dele, 9, 10 horas da manhã, ele ainda está tirando as remelas dos olhos. Faltou ação. Ele está pedindo, irmão, ora por mim, bota o nome lá na campanha, né? Da sexta-feira. Mas começou certo, começou pedindo. Mas precisa partir para a ação. E, por último, bater, né? Bater, na verdade, irmãos, é a insistência. Aí vem aqui a questão daquilo que eu falei no início, da revolta. Por que muitas vezes nós pedimos alguma coisa e aí quando a gente não recebe no tempo que a gente quer, na hora que a gente quer, aí a gente se revolta contra Deus, a gente blasfema contra Deus, e isso é muito característico do povo antigo lá, do povo hebreu, mas isso também acontece no meio da igreja, quando a pessoa pede e a pessoa, ela quer para amanhã, se passar de amanhã ela começa a reclamar com Deus, ela começa a blasfemar contra Deus, ela começa a murmurar, ela começa a questionar muitas vezes as ações do Pai. Como é que pode? Eu pedi um pão e Deus veio e me deu uma pedra. Não, isso não vai acontecer. Se Deus não te deu o pão que você queria, com certeza você se iludiu. Isso não era um pão. Você estava enganado, achando que era um pão, algo necessário para o seu bem, algo necessário para o seu bem-estar. Mas você se enganou, você se iludiu. E como nós somos iludidos? A palavra de Deus diz, irmão, que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é mais enganoso que todas as coisas. Nós precisamos ter entendimento que muitas vezes as nossas orações, elas não realmente estão de acordo com a vontade de Deus. Então, dentro dessa questão aqui, Jesus está reafirmando o que ele já havia falado, dentro de um contexto maior. E essa passagem, ela se repete lá em Lucas, e eu queria ler com os irmãos, é a mesma coisa praticamente, mas só para a gente concluir o pensamento a respeito da ênfase que Jesus dá aqui na oração, lá em Lucas capítulo 11,
versículo 9. Ele vai falar aqui da parábola daquele amigo que chega na casa do outro, né, e pede um pão para um viajante que chegou na sua casa. E aí o amigo diz, não posso atender porque eu já estou deitado e não vou mais me levantar para atender ninguém. E ele pede, ele insiste, ele bate, ele insiste bastante, ele persevera bastante, ele bate de novo, ele insiste de novo. A necessidade é grande, ele está sendo humilde, ele está agindo, ele está cumprindo os 3 passos para a resposta da oração. Porém o homem diz, né? Não vou não e tal, aquela coisa toda. Mas no final das contas, porque ele pediu, ele foi humilde, porque ele agiu, ele foi lá, ele pediu, ele bateu, e ele insistiu bastante, aí o homem foi lá e atendeu ele. Aí Jesus vai dizer lá no versículo 9, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe, qualquer que busca, acha, e aquele que bate, a porta se lhe abre. Qual é o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente no lugar? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Amém? Aí, nós vemos Jesus, irmãos, mesmo discurso, né? Aqui, a mesma situação, uma passagem paralela, Jesus acrescentando algo importante. Porque até agora, quando a gente fala de pedir, de oração, nós pensamos em quê? Em nós, no nosso bem-estar, na nossa matéria, no nosso corpo, né? na nossa vida aqui. Jesus aqui em Lucas, ele vai acrescentar algo que a gente geralmente esquece, que é o pedido espiritual, que é o pedido para as coisas que às vezes a gente não tem tanto apetite. Que às vezes a gente não está tão ávido para pagar o preço. Ninguém se humilha mais para buscar o Espírito Santo. Ninguém age mais. Como é que se busca o Espírito Santo, irmãos? Eu já ouvi falar sobre o Espírito Santo e tal, e etc, e tudo mais. Eu sei que é importante. Mas será que a gente não está agindo da maneira errada? Será que essa oração, ela está sendo acompanhada com uma ação? E como é que a gente busca o Espírito Santo se não for orando, se não for buscando, se não for se consagrando, se não for desejando o Espírito Santo? Aí a gente pede o salário, a gente pede o emprego, a gente pede a bebida, o vestir, o calçar, a gente pede todas essas coisas para nós. Mas o mais importante para nós dessa vida é o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Já houve homens e mulheres que não tinham nada para comer na sua casa, mas eles tinham alegria, tinham unção, tinham graça, tinham poder, eles tinham a presença de Deus, eles tinham tudo, eles tinham o céu, eles tinham promessa, eles tinham convicção, nada derrotava eles, porque eles tinham o Espírito Santo. Mas a pessoa não tem humildade para buscar o Espírito Santo, não tem ação para buscar o Espírito Santo, e não insiste nessa busca com o Espírito Santo. Né? Ela não acha que é necessário, ela não acha que é importante. Ela não sente fome de Deus, ela não sente fome pelo Espírito de Deus, ela não sente sede. Muitos até
preferem aliviar a sua mente e dizer que isso aí ficou lá no passado, lá com os apóstolos. Não, o Espírito Santo, os dons do Espírito, falar em línguas, ser batizado, profetizar, discernir demônios, fazer milagres, prodígios e maravilhas. Irmãos, isso aí é coisa do passado, isso aí é coisa do primeiro século, isso tudo acabou, é o cessacionismo, né? Quantas igrejas hoje pregam o cessacionismo com tanto orgulho, com tanto vigor, com tanta força? Se ele usasse essa força, esse vigor para buscar a Deus, para se humilhar na presença de Deus, eles seriam batizados com o Espírito Santo, a igreja seria renovada, as pessoas viriam novamente aos pés de Jesus, em lágrimas, se arrependendo dos seus pecados, coisa que a gente quase não vê hoje, porque falta essa unção do Espírito Santo. Por isso que Jesus aqui, em Lucas, ele acrescenta, né, isso aqui: vocês podem pedir coisas materiais, o seu Pai vai ajudar vocês, ele vai dar para vocês, ele vai suprir vocês. Mas não se esqueça do principal. Não se esqueça de que eu já falei que primeiro você deve buscar, no mesmo contexto, irmãos, no mesmo sermão, amém? Eu já falei para vocês, primeiro busque o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. Primeiro busque o Espírito Santo, as outras coisas são acrescentadas. Primeiro busque os tesouros dos céus, os tesouros da terra são acrescentados. Viu como nós nos confundimos com as coisas? Como é fácil a gente esquecer daquilo que é realmente o objetivo de Deus para a nossa vida? Aí o versículo 12 ele diz: porquanto tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Jesus está começando agora a resumir o seu sermão. Está se aproximando do fim do seu sermão. E ele começa agora a resumir. Ele faz agora alusões às coisas que ele já falou lá para trás. E ele vai dizer: vocês lembram como era que os antigos diziam que vocês tinham que agir para com os outros? Ora, se vocês realmente buscam a Deus, se vocês são cheios de Deus, se vocês têm o Espírito Santo de Deus, se vocês vão ser ungidos, vão ser cheios da presença de Deus, e vocês vão entender a lei como ela é, vocês vão tratar os outros como vocês gostam que os outros lhe tratem. Dizem os estudiosos que essa aqui é a lei áurea, né? A regra áurea do bom viver, ou seja, a regra mais valiosa que o ser humano pode viver em função dela. Fazer ao outro aquilo que você quer que os outros façam com você. Isso é uma demonstração de amor, isso é uma demonstração de humildade, porque você não vai querer ser maior do que ninguém, porque você não quer que ninguém seja maior do que você. Então você vai se colocar humildemente diante das pessoas. Isso aqui é Jesus dizendo para vocês: olha, ouviu o que eu disse para vocês lá no passado? Olha, como é difícil ser manso, como é difícil ser humilde, como é difícil ser pacificador, como é difícil dar um lado da face e depois oferecer a outra, como é difícil não só dar a túnica, mas também dar a capa, como é difícil viver assim, é muito difícil. Mas, se vocês querem que os outros façam isso com vocês, façam isso também. Amém? Como é que o homem vai conseguir isso, meu irmão? Como é que ele vai conseguir isso humanamente? Como é que ele vai conseguir isso carnalmente? Como é que ele vai conseguir isso apenas mentalmente? Não, ele só vai conseguir isso se o Espírito Santo entrar nele. Ele só vai conseguir isso se ele tiver dentro dele os frutos do Espírito. Se ele tiver ali dentro dele a ação do Espírito Santo, colocando nele a paz, colocando nele amor, colocando nele perdão, colocando nele capacidade de viver entre as pessoas, ainda contra aquelas pessoas que o odeiam, que o maltratam, que fazem mal contra ele. Só o Espírito Santo que dá, irmãos, essa capacidade. Humanamente, o homem pode ouvir essa mensagem aqui e achar linda.
A mensagem do Sermão da Montanha é linda, é maravilhosa, mas ele não vai conseguir, porque o Espírito não está sobre ele. E ele não pede o Espírito, ele não clama pelo Espírito, ele não busca o Espírito, ele não se enche do Espírito, então ele é incapaz de viver o sermão de Jesus. Essa é a igreja que nós vemos hoje. Uma igreja incapaz de viver o primeiro sermão de Jesus. Jesus pregou outros sermões? Pregou. Mas o primeiro, nós não saímos nem do primeiro ainda. Nós não estamos ainda na cartilha do beabá, como tinha antigamente, né? Ainda estamos nas primeiras letras. Nós ainda estamos nas primeiras, tentando juntar as letras para formar as palavras. O desafio é grande para nós. Nós nos sentimos desesperados quando nós lemos a palavra e nós não vemos capacidade de cumpri-la e de vivê-la e de sermos aquilo que Deus quer que a gente seja. Nós não vamos conseguir sem o Espírito Santo de Deus. Deus ele vai nos dar pão, vai nos dar a água, vai nos dar o vestido. Deus vai cuidar de nós, porque Ele também cuida dos passarinhos. Mas viver esta palavra, viver este evangelho, viver esse desafio, subir um degrau a mais, andar em santidade, ser luz entre as nações, ser diferente do mundo, ser sal perante uma nação corrompida, ela não vai conseguir sem o Espírito Santo. Porque ninguém pede, ninguém busca, ninguém acha importante, ninguém sente necessidade. O que você tem necessidade? De uma roupa nova. O que você tem necessidade? De um carro novo. O que você tem necessidade? De saúde. O que você tem necessidade? De casar. O que você tem necessidade? De uma casa ampla. O que você tem necessidade? O Espírito Santo ficou lá para trás. É assim. É assim os crentes de hoje. As igrejas que pregam apenas prosperidade, que pregam apenas provisão para esta vida, elas estão abarrotadas de pessoas. Mas são poucas as igrejas que ainda colocam como meta de vida espiritual a busca pelo Espírito, a busca pelas coisas de Deus. É ver essa palavra aqui e dizer: nós não vamos conseguir se Deus não nos capacitar. Nós não vamos conseguir ser diferentes se Deus não mudar o nosso comportamento, se Deus não mudar o meu coração. A gente sabe da nossa impossibilidade, irmãos. E como é que a gente vai vencer se o Espírito Santo não for conosco? Por isso que o versículo 13 e o 14, ele diz assim: entrai pela porta estreita. Ué? Por que é estreita? Porque ninguém quer viver. A maioria não quer viver. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. O que eu falei aqui, o que Jesus pregou para vocês, é difícil. É estreito. Realmente não dá para nós. Mas o Espírito nos capacita. O Espírito é capaz de nos dar força. O Espírito pode mudar o meu pensamento, o meu comportamento. Ele pode mudar o meu coração mau. Ele pode mudar o seu. Se a gente se humilhar diante dele e buscar, o Espírito faz a transformação no homem. Amém? Mas esse caminho aqui, essa porta, ela é estreita. Olha o que diz Jesus. Que porta estreita? Ser manso. Ser humilde. Ser puro. Ser santo. Ser luz. Ser sal. Não ser hipócrita. Não agir com os outros da mesma maneira que os outros agem com a gente, mas agir com os outros da maneira que eu quero que os outros ajam comigo. Esse caminho é apertado, meu irmão. Esse caminho é muito estreito.
Esse caminho é muito difícil, essa porta. Não dá para passar várias pessoas ao mesmo tempo por ela. Não. Nem precisa de uma porta muito larga para viver esse tipo de vida, porque não tem tanta gente para entrar por ela mesmo. Por que Deus faria uma porta larga e espaçosa se são poucos os que vão entrar por ela? Então o caminho, ele é bastante estreito, mas a porta da perdição, ela é larga e o caminho é espaçoso. É fácil, irmãos. Viver no mundo é fácil, viver no pecado é fácil. Tudo vai em direção ao seu desejo, às suas vontades. Agora, quando isso tudo é contrário aos meus desejos, às minhas vontades, quando para mim ler a Bíblia é um sacrifício, bom é assistir televisão, quando para mim jejuar é uma dificuldade tremenda, bom é ir para a pizzaria, quando para mim difícil é evangelizar, bom é se reunir e ir para um piquenique. É muito difícil viver nesse caminho, é muito difícil levar essa cruz. Jesus está concluindo aqui, ele vai concluir mais na frente, mas já dando um indício para eles: olha, vocês querem realmente me seguir? Pois eu quero dizer para vocês, poucos vão conseguir, o caminho é estreito, a porta é estreita, o largo fica do outro lado. Muitos são os que entram pelo caminho largo, né? São muitos. Olha a diferença. No caminho largo, são muitos. No caminho estreito, são poucos os que o encontram. Versículo 14. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. É um desafio para mim e para você andar nesse caminho. Será que todo mundo aqui vai conseguir? Vai não. Seria bom se todos conseguissem. Mas não vão conseguir. E menos ainda conseguirão se o Espírito Santo não ajudar. Se o Espírito Santo começar a ajudar a mim e a você, nós vamos começar a andar mais parecido com Jesus. Amém? Porque o Espírito, ele vai mudar, ele vai entrar no seu coração, e quando alguém falar mal contra você, ao invés de você falar coisas piores contra ela, você vai perdoar. Porque o Espírito está em você. Quando alguém te ferir, te magoar, quando alguém te maltratar, quando alguém te caluniar, o que a maioria faz? Vingança. Agora eu vou dar o troco. Agora ela vai saber com quem ela mexeu. Agora eu vou mostrar do que eu sou capaz. É ou não é? Esse é o seu eu. Esse é você quando estava no caminho largo. Esse é você quando não conhecia o sermão de Jesus. Esse é você antes de nascer de novo, antes de ser luz do mundo. Se é você quando você era trevas. Agora não, você vai pensar diferente. Peraí, o Espírito Santo vai começar a tocar em você, no seu coração, na sua mente, vai dizer: eu não posso fazer isso, eu fui humilhado, as pessoas riram de mim, eu sofri o prejuízo, eu fui mal interpretado. Olha, não interessa, o Espírito Santo vai lhe dar capacidade, você vai orar, você vai chorar, você vai fazer o que os poucos fazem. São poucos os que fazem isso, irmãos. Porque todos querem revidar, todos querem pagar na mesma moeda, todos querem fazer aquilo que é de direito, que é de justiça, que é normal que todo mundo faz. Mas você que é de Deus, você que está no caminho estreito, você que leva a cruz, você que escuta o sermão de Jesus, você vai ser diferente, você vai agir diferente, porque você sabe que aí é onde está a vida. Porque se a gente fizer igual o que o mundo faz, nós vamos encontrar o quê? O caminho da perdição.
o caminho da perdição, o caminho da condenação. Tem gente hoje que vive na igreja, irmão, achando que encontrou o lugar mais feliz do mundo. Que maravilhoso! Por que eu não vim para a igreja antes? Por que eu não achei Jesus antes? Por quê? Porque estão mostrando só uma face do evangelho para ela. Estão mostrando para ela só o Deus que cuida dos passarinhos. Mas não estão mostrando para ela o Jesus que diz que você tem que dar a outra cara, a outra face. Não estão ensinando para você o Jesus que mostra que para você seguir ele tem que carregar uma cruz, que tem que andar num caminho estreito, que tem que entrar por uma porta estreita, que tem que ser diferente, que não pode ser Maria vai com as outras, não, tem que ser diferente. Agora, claro, se você chega na igreja, é só música, é só dança, é só alegria, é só sorriso, é só palhaçada, é só show. Tem lugar melhor do que esse? Tem não. Agora desafie você a ser um crente, desafie você a ser um seguidor de Jesus, desafie você a viver o sermão, desafie você a viver o verdadeiro evangelho. Aí você vai ver que o negócio é estreito, é espinhoso, é pedregoso, é uma subida íngreme, você se cansa, você realmente tem momento que você está desanimado, mas se você tiver o Espírito Santo de Deus, se você olhar para cima, se você buscar o céu, se você buscar as coisas do alto, você vai ver que todas essas coisas aqui da terra que você perde, que você deixa para trás, que você se esquece, não vale nada comparado ao tesouro que você vai ganhar. Agora, se você vê o evangelho apenas como lucro, você vê o evangelho apenas como benesse, você vê o evangelho apenas como, Deus me dá, eu oro e Deus me dá, eu oro e Deus me abençoa, eu oro, sim, você ora e Deus te abençoa, é verdade, está escrito na palavra, mas quando Ele chamar você para o desafio e dizer, olha, o caminho não é esse aqui, o caminho é esse aqui, ele é estreito, ele é difícil, as pessoas vivem diferente de você, a grande multidão estão indo na correnteza, você vai ao contrário, você vai na dificuldade, você vai desafiando a tua alma, você vai desafiando o seu pensamento, você vai desafiando o seu coração, você vai matando a sua carne, e se você não fizer isso, você não encontra o caminho verdadeiro. Tem muitos caminhos por aí, mas só um leva a Deus. Só um leva a Deus. Tem muitos evangelhos por aí, mas Paulo diz que todos eles são anátema, são amaldiçoados, porque só um leva aos céus. É difícil, meu irmão. Estão enganando as pessoas com um evangelho falso. Por quê? Porque não tem que mudar, não tem que deixar o pecado, né? Não tem santidade, não tem pureza, não tem que ser manso, não tem que ser humilde, não tem que ser pacífico, não tem que pagar suas contas, não tem que ser fiel à mulher até morrer, não tem que ser fiel, pode trocar toda hora que você quiser, porque Deus entende, porque Deus perdoa. Te pregaram um caminho falso e você acreditou, um caminho largo e você acreditou. O do evangelho ele é diferente. Desse evangelho aqui, Deus odeia o divórcio, Deus odeia o adultério, Deus odeia a mentira, Deus odeia a falsidade, Deus odeia a hipocrisia, Deus odeia a religiosidade falsa, Deus odeia até as orações feitas de maneira errada, Deus odeia. Agora você quer viver certo? Até orar, você tem que orar certo. Até jejuar, tem que jejuar certo. Até dar esmola, tem que ser da maneira certa. Esse é o evangelho de Jesus. Porque tem muita gente aí dando esmolas, grandes esmolas, mais do que você, e não vai servir para nada para ele. Agora, o sermão aqui não é para qualquer um. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. É fácil servir Jesus? Então você está no caminho largo.
Você está num caminho largo, irmão. Eu acho a maior maravilha servir Jesus. Pois você está no caminho largo ainda. Por quê? Muitos são os que entram por ela, porque ela é larga, ela é fácil. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Como é difícil viver o Evangelho. É poucos os que encontram. Talvez você não tenha ninguém para conversar nesse caminho. Talvez você não tenha companhia, talvez você esteja sozinho nele, achando que você está indo para o lugar errado, você está perdido. Não, você está certo. Você está certo, você está indo sozinho no caminho. É o caminho certo. Não, tem uma multidão aqui que vai comigo. Olha, cuidado. Cuidado com a multidão. Cuidado com o rebanho. Cuidado com a manada. Cuidado com aqueles que vão na mesma correnteza. Cuidado. Né? Cuidado com as modas. Cuidado. Cuidado com as novidades. Nós não saímos nem do primeiro sermão ainda, que a gente não consegue fazer. Deveríamos voltar atrás, como foi cantado aqui, né? Voltar ao primeiro amor, começar a se humilhar de novo diante de Deus, dizer, Senhor, até hoje eu tenho sido um fracasso de cristão. Até hoje, Senhor, eu tenho sido uma farsa. Eu estou longe de conseguir achar esse caminho. Eu estou longe, porque o desafio é tão grande. Nós deveríamos estar aqui, irmão, agora sabe como? Se derramando em lágrimas. Porque ai da nossa alma. Ai do nosso estado diante de Deus. Como nós precisamos da misericórdia do Senhor. Como nós precisamos do perdão dEle. Você não imagina o privilégio que eu e você tem de estar aqui e poder falar com Ele. Mas para quê? Para pedir coisas que vão ser destruídas com o tempo? Não, para ter condições de andar nesse caminho difícil, nessa porta estreita, que é tão difícil que para mim, eu acho que é impossível. Mas está na Bíblia, está na palavra, e Ele manda a gente buscar, e se determinar, e buscar, e bater, e pedir de novo, e clamar, e dizer, e é uma luta constante, irmãos, nós não podemos desistir. A igreja tem desistido dos seus princípios, a igreja tem desistido da sua santidade, a igreja tem desistido de tudo, tem deixado todas as coisas espirituais para trás, para viver algo que é mentiroso. Mas só o crente que encontra o verdadeiro evangelho, ele se coloca diante do Senhor e se acha o mais miserável de todos os pecadores. Aí Deus começa a fazer. Aí é o início da obra que Deus tem que fazer em cada um de nós. Diga amém. Vamos terminar por hoje em nome de Jesus. Fique de pé, feche seus olhos. Aleluia.